Deus tem sido grande na vida dessa igreja. Ele é grande. Grande é o Senhor, diz a palavra. Quantas coisas, irmãos, nós podemos destacar da manifestação do grandioso amor de Deus sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui. Nós somos o resultado desse amor grandioso, desta graça grandiosa, desse Deus que tem marcado a história da nossa igreja e a história da fé cristã na vida de tantas pessoas. E nós aqui nessa cidade, esta igreja há 92 anos, pregando e proclamando a vida e a existência desse grande Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Pastor Walter, por gentileza. Nós vamos colocar o nosso coração diante do Senhor em oração. Pastor Walter, que é o nosso pastor da terceira idade, fará esta primeira oração, assim, abrindo esse tempo das celebrações do 92º aniversário da nossa igreja. Vamos orar? Senhor, realmente Tu és grande, ó Pai, e a Tua grandeza não temos como compreender. Por isso, Pai, nós estamos alegres e felizes nesta noite, nesta semana que estamos comemorando o aniversário da nossa igreja. Nós Te louvamos, Senhor, e Te bendizemos por estas datas comemorativas que trazem alegria ao nosso coração, ao coração de toda a igreja, e que mostra, Senhor Deus, a importância do trabalho da primeira igreja batista aqui na cidade de Bauru. Obrigado, Deus querido, por tudo que tem acontecido durante toda a vida desta igreja. Obrigado pelo que ainda vai acontecer no futuro, que nós não conhecemos, mas que Tu conheces. Permita, Pai, que nesses dias em que estamos comemorando esta data tão feliz e tão alegre, nós possamos, Senhor, conhecer um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Abençoa, Senhor, o nosso pastor Carlos César, que vai nos trazer a palavra nestes dias. Permita que o Teu Espírito Santo haja profundamente na vida dele, de maneira que o que ele trouxer para nós, Senhor Deus, seja motivo de crescimento espiritual para a Tua igreja, e seja motivo de alegria para o nosso coração,
e que os anjos do céu digam amém a tudo que for tratado aqui nesses dias. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço em pelo menos 3 pessoas do seu lado. Aproveite aí para dizer da sua alegria de encontrar o irmão na igreja. Mesmo que você seja um visitante, aperte a mão de quem está perto de você. Se você está sozinho, vá até as pessoas, dê o seu abraço fraterno. Esse é um tempo de confraternização nossa como igreja. Pode sentar, Deus abençoe, viu? Deixa eu aqui perguntar uma coisa. Eu vejo aqui, nós temos conosco já apontado a presença do pastor Neto. Por enquanto, de pastor, só pastor Neto fica em pé, ele representa o conselho de pastores aqui da cidade. Vamos dizer ao pastor Neto e assim a todos os pastores da nossa cidade, dar a bênção do Senhor. Vamos dizer, sejam bem-vindos em nome do Senhor. Vamos lá? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Neto. Deus abençoe, querido. Viu? E volte mais vezes conosco. Eu vejo aí o Coronel Brasil. É isso? Não estou errando não, né? De longe eu estou vendo direito. Ele, a esposa. Seja bem-vindo, Coronel. Também a esposa. Que Deus abençoe. Vocês que nos visitam e nos alegram aqui no aniversário da igreja, né? 92 anos aqui. E isso para nós é uma alegria muito grande. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem mais nos visita nessa noite para nós darmos aqui uma saudação mais pessoal? Quem está nos visitando? Nós já vimos aqui o Coronel Brasil, sua esposa. Já falamos do pastor Neto. Quem mais? Temos o pai da Rose, né? Como é que é o nome dele mesmo, Rose? Irmão Lula. Ô Lula. Tá bem, né? Irmão, Pai do Senhor, viu? Deus abençoe. Obrigado. Bom ver o irmão. Quem mais? Eu vi alguém apontando. Lá, os nossos queridos irmãos. Já vocês são da casa, né? Isso aí. Estão só noutra igreja, mas são daqui do nosso coração. Quem mais? A irmãzinha ali atrás. Nós temos o nosso irmão lá representando os Gideões, né? É o representante oficial do Gideões. Na verdade, Gideões aqui nós temos bastante. Quantos que estão aqui que fazem parte dos Gideões? Fiquem em pé. Só para eu dar uma sinalizada. Eita, temos aqui até Gilberto Vera. O Luiz também é dos Gideões. Olha o grupo grande aí. Então eu levo a minha palavra de agradecimento, viu? Na próxima reunião dos Gideões, pastor Samuel mandou agradecer a representatividade aí dos irmãos, esse tempo bom. Fala, Miqueias. Tá bom. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigado pela sua presença, viu? É bom ter vocês conosco. Gente, esse é um tempo de festa. E você sabe que aniversário é um momento de reflexão, de alegria, de rever amigos. Quando é aniversário de familiar, os parentes se encontram. Então é um tempo muito bom. E eu quero, em nome da primeira igreja, agradecer a todos vocês que estão aqui nos visitando, aos irmãos que vieram nessa sexta-feira a dar a abertura, né, receber esse início das nossas conferências. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe sua vida e que seja um tempo de profunda celebração na presença do Senhor. Para esses encontros, você tem aí uma informação no programa. Nós convidamos pastor Carlos César Pef Novaes. Esse Pef é do quê? Descendente do quê, Novaes? Russo. Irmãos, a coisa está russa nessa conferência, né? A coisa está russa. Pastor Carlos César, que é pastor na Igreja Batista Barão do Taquara há 14 anos, uma igreja que tem uma representatividade muito grande ali no Rio de Janeiro. O pastor depois falará um pouco do seu ministério, do seu trabalho, e nós estamos muito felizes com a presença dele. E amanhã nós teremos a presença da cantora Jeane Mascarenhas. Então hoje
amanhã e domingo o pastor Carlos César será o conferencista, e amanhã e domingo Jeane Mascarenhas será a nossa convidada para participação musical. Eu quero pedir a você que divulgue a sequência dos nossos encontros, e aí você tem as orientações no seu programa, para que tenhamos aqui uma grande festa amanhã. Amanhã, após o culto, teremos o nosso tradicional bolo de aniversário, e temos pedido aos membros da igreja que amanhã tragam aí, cada família, um cento de salgado, para que possamos fazer uma grande festa após o culto de amanhã à noite, e assim dar sequência às celebrações do aniversário da igreja. Amém, irmãos? Vamos cantar, louvar e bendizer o nome do Senhor nosso Deus. A irmã Beatriz nos conduzirá então nesse hino que continua apontando para a grandiosidade, para a glória do Senhor nosso Deus. Vamos levantar, irmãos.
salmista no Salmo 77, do verso 11 até o verso 14, ele diz assim: eu recordarei os feitos do Senhor, sim, me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, meditarei também em todas as tuas obras e ponderarei os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é em santidade, que Deus é grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas, tu tens feito notória a tua força entre os povos. Nós temos esse texto aqui na tela, então eu vou pedir que façamos uma leitura assim. Os homens começarão com a primeira tela, e cada tela é um versículo desses 4, e nós faremos de forma responsiva homens, depois mulheres, até o final como um grande coral, recitando esse texto que fala da nossa, e marca a nossa memória. A nossa memória é marcada, é registrada com os feitos de Deus. Gente, olhando aqui e vendo a vida de vários irmãos, na minha memória vem o que Deus fez para você estar aqui hoje. Na minha memória vem o trabalhar de Deus para que você fosse parte da igreja de Jesus. Então eu queria convidar você, que tem na sua memória as marcas do registro de Cristo, que te tornou e te fez igreja, que você leia declarando isso diante do Senhor. Homens primeiro, depois mulheres. Homens, eu me lembro. Irmãos, o texto, volta lá para mim o texto na tela, primeiro versículo, ele diz assim: eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Irmãos, são anos de história. Seria bom se nós fôssemos como, por exemplo, os africanos, que gastam 4, 5 horas de culto, porque aí nós gastaríamos aqui umas 2 horas só para compartilhar esses feitos do Senhor. A época da construção desse templo, né? Que época mais teve aqui no passado? Você lembra aí? Só registro assim, só lampejos da história, vamos lá. A organização das igrejas, cada igreja que ia sendo organizada, o povo dizimando, ofertando, que mais? Consagração de pastores. Quantos pastores saíram daqui? Está aqui um que saiu daqui, ó. Né? Consagração de pastores. Que mais? Diáconos. Só o Eric tem memória? Eric, você está bem, não está com Alzheimer, filho. Alzheimer passa longe, né? Ação missionária da igreja, irmãos. Os projetos sociais durante a história. Quer ver um pouco da história? A reforma do telhado aqui, o João está ali. É bom que acaba a goteira, né, João? Acaba a goteira. Por exemplo, quantos irmãos que estão aqui, que se converteram aqui, estão já, pelo menos por um período de 40 anos nessa igreja? Eu vou começar pelos 40. Olha lá, Ezequiel, Eric. Ó, aqui, ó. Nós temos 2, 4, 5, 6, 7, no mínimo 7 irmãos aqui, 8, 9, 10, que estão há mais de 40 ou 40 anos nessa igreja. 30 anos. Jael, 20 anos. Ó, já começa, né, a aparecer o gato pingado. 10 anos. 5 anos. Ah, grande turma aí, né? Irmãos, isso é o registro de Deus aqui na história da igreja, né? Quantas coisas aconteceram nesses anos. Quantas coisas boas aconteceram nesses anos de história da igreja. Vamos cantar? E assim, através desses cânticos que o grupo jovem nos conduzirá agora, continuaremos celebrando esse Deus que escreve a história através de cada um de nós. Vamos louvar ao Senhor.
és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Por esse motivo que nós estamos aqui nessa noite, que podemos dizer que somente a Ele a glória, a Ele a honra e a Ele toda a adoração. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Só uma vez suas vozes. A ele a glória, a ele a glória, a ele a
para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Glória, para sempre. Amém. Feche seus olhos. Eu vou convidar o irmão Kioshei para vir aqui à frente, orar ao Senhor, agradecendo ao nosso Deus, Kioshei, que representa um grupo tão grande aqui na nossa região, Gideões. Vem cá, Kioshei, ora, agradecendo a Jesus aqui pelos benefícios sobre a vida da primeira igreja. Não tem problema. Maravilhoso Deus, nosso Pai Celestial, damos-te graça por esse momento tão importante na vida desta igreja, quando estamos cultuando o nome santo de Jesus Cristo, mais uma vez. Agradecemos, Senhor Deus, pelas incontáveis bênçãos que Tu tens derramado sobre a vida de cada um de nós, especialmente na vida dos irmãos desta igreja. Nós Te louvamos pela vida preciosa do Teu servo pastor desta igreja. Abençoa-o continuamente no seu ministério, a fim de que sempre esteja dirigindo a mensagem de acordo com a Tua vontade. Abençoa com ele toda a sua família e o seu corpo de diáconos dessa igreja. Senhor Deus, abençoa tudo quanto frequenta essa igreja, a fim de que todos unanimemente estejam sempre louvando o nome santo de Jesus Cristo. Agradecemos por esse momento tão gostoso, quando estamos cultuando o Teu santo nome, e pedimos que Tu estejas presente neste momento, até o final deste trabalho, a fim de que tudo aquilo que fizermos nesta noite sejam agradáveis aos Teus olhos, que a pessoa de Jesus Cristo, através de Espírito Santo, esteja presente dirigindo os passos desse culto, Senhor. Abençoa aqueles que não puderam estar aqui conosco nesta noite, guarda-os aonde quer que se encontrem, especialmente aqueles que estão adoentados. Pedimos a Tua bênção, a Tua misericórdia e a Tua direção na vida particular de cada um deles. Abençoa estes dias de culto especial nessa semana, Senhor Deus, a fim que o Espírito Santo esteja operando. Abençoa Teu servo que vai falar nessa noite, a fim que seja imbuído por Espírito Santo para entregar a Tua mensagem mais uma vez nesta noite. Ouve a nossa súplica, perdoa as nossas faltas, acompanhe-nos sempre, acrescentando a nossa fé em Ti, Senhor. É a oração que nós fazemos humildemente, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Aí você resolve na mesa, para depois, se possível, a irmã Lídia cantar. Pastor Carlos César Novaes foi meu professor de História do Cristianismo no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro. Pastor Carlos César atualmente é pastor na Igreja Batista Barão do Taquara, 14 anos, e certamente, irmãos, eu creio que será uma ferramenta nas mãos de Deus para aprofundar e dar um grande impulso ao tema do ano desta igreja. Nós assumimos como tema para o ano de 2012 o tema comprometidos com o reino de Deus. Vamos falar juntos? Comprometidos com o reino de Deus. Esse é o nosso desafio como igreja local. Desafiar, incentivar, preparar e capacitar as pessoas para que se sintam parte de um reino, não apenas membros de uma igreja. Então eu tenho certeza de que aquilo que o pastor Carlos César Novaes trará, que Deus já colocou no coração dele, certamente
será para nós como igreja um grande impulso para o ano de 2012 e assim darmos sequência às atividades durante o ano pautados por esse tema. E eu quero convidar você agora a, durante a pregação, não conversar, não atender celular, não sair para beber água, pegar a Bíblia e deixar Deus falar com você, para que você não perca um detalhe daquilo que certamente Deus quer construir nesses 4 dias. Hoje é apenas a primeira palavra, tá bom, gente? É o nosso acordo para que o conferencista se sinta muito à vontade no nosso meio, compartilhando a palavra do Senhor, tá bom? Vamos dar atenção àquilo que Deus tem para cada um de nós. Pastor, esteja à vontade. Irmãos queridos, eu quero afirmar e reafirmar que está sendo um imenso privilégio e uma grande alegria estar comemorando juntamente com vocês esses 92 anos. Vocês estão de parabéns pelo trabalho que têm realizado aqui como instrumentos nas mãos de Deus. E é uma alegria grande estar aqui por vários motivos. Primeiro, porque é sempre bom estar compartilhando a palavra do Senhor com aqueles que pertencem à família de Deus, com aqueles que têm o Evangelho no coração, com aqueles que têm um interesse especial na causa do Senhor. Segundo, porque eu posso rever pessoas que eu já conhecia, como o seu pastor, que já conheço já há bastante tempo, desde os tempos em que ele estudou lá no seminário, estar com ele aqui de novo, ter notícias do trabalho que ele está realizando com os irmãos aqui e conhecer gente nova da família, gente nova que compõe esse corpo de Cristo ao qual todos nós pertencemos. Então, podem ter certeza, está sendo para mim um grande privilégio estar aqui com vocês. Eu peço a Deus que abençoe esses nossos momentos aqui até o finalzinho, para que nossos laços possam se estreitar muito durante esses dias que estivermos juntos. Por causa do compromisso, do tema de compromisso com o reino que vocês abraçaram esse ano e que é enfoque principal dessas noites aqui, nas comemorações desta igreja, eu gostaria de, nessas 4 preleções, hoje à noite, amanhã à noite, no domingo pela manhã e no domingo à noite, falar sobre um conjunto de textos que nós temos no Evangelho de Mateus, que é um conjunto de parábolas que o Senhor Jesus conta no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, e essa série de parábolas é chamada de parábolas do reino, justamente porque o Senhor Jesus usa essas parábolas para fazer comparações com o que o reino é de fato. Eu costumo dizer que as parábolas são o que hoje nós usaríamos nas nossas mensagens como ilustrações dos sermões. São histórias que não aconteceram, mas que poderiam ter acontecido, porque eram histórias do cotidiano. Às vezes as pessoas confundem isso aí, né? Eu lembro de um conhecido meu que esteve em Israel, naqueles passeios que se faz a Israel, aquelas viagens turísticas, e ele voltou de lá animado com uma série de coisas que ele tinha visto. E aí uma das coisas que ele tinha visto que me falou foi: olha, nós fomos lá a Jericó e mostraram pra gente lá a hospedaria onde o bom samaritano levou lá o rapaz que foi assaltado. Aí eu olhei para ele e falei assim: não é possível. Nós conhecemos sim. Não, senhor, enganaram você. Ou brincaram com você ou enganaram você, porque o bom samaritano é parábola,
Não é um episódio acontecido, é uma história narrada por Jesus. Poderia ter acontecido, porque tem todos os ingredientes de verossimilhança e de realidade. Essa era a diferença entre parábola e fábula, por exemplo. Nas fábulas os animais falam e ensinam lições morais. Então uma fábula não pode acontecer, mas uma parábola pode. Porque apesar do fato de se assemelhar à fábula, no sentido de no final ter uma lição moral, entretanto, todo o seu engendramento, toda a sua construção é muito próximo da realidade do cotidiano das pessoas. Vocês veem que as parábolas falam de questões agrárias, de questões rurais, de plantação, de festas culturais do povo. Então eram coisas que as pessoas conheciam muito bem e lidavam com isso. Parábola é uma palavra que significa colocar ao lado. O parabole, colocar ao lado. Então é uma história que é colocada ao lado da realidade para ilustrar a realidade, para fixar melhor na mente das pessoas os ensinos que o Senhor Jesus queria transmitir. Por isso, então, ele contava as parábolas. Nesse capítulo 13 de Mateus, há ali 7 parábolas que são contadas para ilustrar o que é o reino. Eu quero ler com vocês a primeira delas, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1 até o verso 9. Mateus capítulo 13, do verso 1 até o verso 9. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Vejam o que acontece aqui, a mesma coisa que acontece lá em Mateus 5. Quando Jesus começou o que foi chamado de Sermão do Monte, ele fez a mesma coisa. Ele entrou num lugar, ficou num lugar onde podia ser ouvido pelas pessoas, um pouco mais alto. Ele ficou um pouco mais alto, não que Jesus tivesse subido no alto da montanha, senão ele não seria nem visto nem ouvido. Mas ele subiu um pouco mais no sopé da montanha, para que as pessoas pudessem ouvi-lo, porque não havia naquele tempo o sistema de som que nós temos hoje. E aqui ele faz a mesma coisa, ele entra num barco e se afasta um pouco, para que a sua voz pudesse alcançar mais gente. Então, verso 3 diz que Jesus falou por muitas parábolas, dizendo, e aí vem a primeira: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, e deu boa colheita, 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Está, Senhor, aqui diante dos nossos olhos a Tua palavra. O que nós te pedimos, pela operação do Espírito Santo na nossa vida agora, é que a Tua palavra não esteja só diante dos nossos olhos, mas muito especialmente diante das nossas mentes e do nosso coração. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Gente querida, o negócio é o seguinte. Eu disse que separei aqui essas parábolas para a gente falar sobre elas. Amanhã a gente vai falar sobre o joio e trigo. No domingo pela manhã vamos falar do campo e do tesouro. E no domingo à noite vamos falar da rede e dos peixes. Todas essas parábolas que estão aqui fechadas nesse capítulo 13,
elas estão se referindo a características do reino de Deus, isto é, para entendermos melhor o que é o reino de Deus, o que o reino de Deus exige de nós, qual é o tipo de compromisso que o Senhor quer que nós tenhamos com o seu reino. Ele então nos conta essas pequenas histórias. E a primeira é essa do semeador, eu acredito conhecida, se não por todos, pelo menos por uma grande parte desses que estão aqui me ouvindo hoje. Desde que somos pequenos na fé, a gente ouve falar sobre o semeador que saiu a semear e ouve mensagens sobre isso. Eu mesmo, essa noite, que já preguei esse texto tantas vezes, dezenas de vezes, poderia partir para a análise dessa parábola de diversas perspectivas. Podia, por exemplo, partir da perspectiva do semeador. Interpretarmos a parábola a partir da perspectiva do semeador. O texto diz que o semeador saiu a semear. É interessante essa ênfase, porque se é semeador, obviamente, quando ele sai para semear. Pelo menos é o que nós imaginamos, mas, entretanto, não é sempre assim que acontece. Há gente que só tem semeador no rótulo. Há gente que só é semeador no título. Então o Senhor Jesus já começa dizendo logo, se é semeador, ele sai a semear. Se é semeador, ele anda para semear. Se é semeador, ele abre caminhos para semear. O semeador semeia. Assim como o discípulo de Jesus obedece Jesus. Assim como o cristão é aquele que segue a Cristo. Então, às vezes a gente se esquece do sentido profundo de certos nomes, de certos títulos e de certos rótulos, e a gente que só tem o rótulo. E eu aprendo com esse início dessa parábola que mais importante que o rótulo é o serviço. Se esse semeador aqui tivesse só o nome de semeador e não semeasse, ele só tinha o nome, mas não tinha o serviço. E deixa eu dizer uma coisa para você, você não precisa de rótulo, você não precisa de título, você não precisa de cargo. Sirva a Cristo, porque o que serve para Jesus é o serviço, não é o rótulo. Eu lembro que uma vez eu recebi um e-mail de um rapaz de uma igreja, que foi lá no meu blog, leu um texto, aí me passou um e-mail, dizendo que ele estava profundamente magoado com o pastor dele, porque ele estava esperando ser diretor de evangelismo, e o pastor havia indicado uma outra pessoa, e que ele estava pensando então em sair da igreja, porque ele não foi lembrado para ser diretor de evangelismo. Eu respondi para ele e disse, rapaz, para de ser criança, para de ser menininho na fé, você não precisa de cargo, nem precisa ser diretor de evangelismo para evangelizar não, meu camarada. Pega a Bíblia, vai para a praça e vai evangelizar. Senta do lado de alguém do ônibus e vai falar de Cristo. Começa lá dentro da sua casa com quem não conhece Jesus, e você vai estar sendo o melhor diretor de evangelismo que você pode ser, se em vez do título e do cargo você estiver servindo. É isso aí que a parábola já começa ensinando. Então veja, a gente podia começar a analisar essa parábola da perspectiva do semeador. Mas não é esse caminho que eu vou seguir. Ele me parece muito claro. Também a gente podia analisar essa parábola do ponto de vista da semente. Quando a parábola diz que a semente foi lançada. Lá em Lucas, num texto paralelo a esse, em que a parábola do semeador é contada também, Jesus vai dizer, a semente é a palavra de Deus. Sabe o que é que nós aprendemos com a parábola do semeador a partir da perspectiva da semente? É que o que deve ser semeado é o evangelho, é a palavra de Deus. A gente está aqui para semear a palavra de Deus. A nossa preocupação, a nossa semente é a palavra. Às vezes a gente fica se desviando do foco. Às vezes a gente fica criando recursos, artimanhas, que se afastam do conteúdo, da essência principal, que é o evangelho. Gente querida, a igreja do Senhor Jesus está aqui, é para falar do evangelho.
Hoje a gente está vendo aí igrejas que se dizem evangélicas que não tem nada a ver com o evangelho. Já havia cristianismo sem Cristo. Agora há igreja evangélica sem evangelho, em que o foco está voltado para outras coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Já começa que não tem nada a ver com a graça de Deus. A gente está tendo uma invasão da Idade Média hoje. As pessoas estão querendo comprar a salvação, comprar a graça de Deus. Pelo menos na Idade Média, o pessoal prometia perdão e vida eterna. Você comprava perdão e vida eterna. Hoje, o pessoal está comprando progresso financeiro, está comprando bom emprego, está comprando trocar de carro, está comprando não ficar doente nunca. É isso que o pessoal está comprando. Coisas que têm a ver só com essa vida passageira e efêmera. Pelo menos na Idade Média o pessoal comprava o céu. Hoje nem isso. Mas tanto lá quanto aqui é negação da graça. É negação do evangelho. E quando a Paulo começa Gálatas, ele diz: esses que vêm com um evangelho que não é o evangelho, sejam considerados malditos, ainda que um anjo do céu venha anunciar para vocês um outro evangelho, que ele seja considerado maldito. Porque nem anjo tem autoridade para falar de outra coisa que não seja o evangelho de Jesus. Então a semente é a palavra de Deus. A semente é o evangelho. A igreja deve semear o evangelho. Ela não deve semear nem a si mesma. Nós não estamos aqui para pregar a igreja. Nós não estamos aqui para pregar religião. A igreja não deve semear religião no coração das pessoas, porque religião é uma praga no coração das pessoas quando chega sem evangelho. Se torna legalismo, se torna hipocrisia, se torna escravidão. Quando Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, ele não estava falando com gente que não conhecia a religião, não. Ele estava falando com os religiosos, com os líderes religiosos. Olha, esse fardo que a religião está colocando no ombro de vocês, vem para cá, que eu vou trocar o fardo da religião pela leveza do evangelho. Não é religião que a gente tem que pregar, nem é denominação, nem é igreja. É o evangelho do Senhor Jesus, porque nada disso salva. O que salva é o evangelho. E a gente podia também partir da perspectiva da terra. Lá adiante, nesse mesmo capítulo 3, Jesus vai explicar que o primeiro solo não recebeu a semente, porque era um solo muito raso, e as aves do céu vieram e pegaram. O outro solo era um solo rochoso, duro, insensível. O outro solo era um solo espinhento, que sufoca a semente. São os cuidados do mundo. E por fim, lá no quarto solo é que a semente produz. Então a gente podia falar dos tipos de solo, podia falar das pessoas que recebem ou não recebem a palavra, ou a recebem de forma só aparente, artificialmente, superficialmente. Mas olha, eu não vou seguir nenhuma dessas três perspectivas. Eu vou trabalhar com essa parábola de uma forma geral, para nós refletirmos nessa primeira noite sobre o nosso compromisso com o reino. Que tipo de compromisso o Senhor Jesus quer que tenhamos com o reino? Não vamos trabalhar com as particularidades da parábola, vamos trabalhar com ela como um todo. Isto é, que lições nós podemos tirar de todo esse processo da semeadura? Do semeador sair a semear, da semente cair no chão, do solo aceitar ou rejeitar. Quais são as lições que essa parábola nos ensina a respeito do nosso compromisso com o reino? E eu separei aqui 4 coisas que eu gostaria de destacar a respeito desse processo de semeadura e a respeito do que o Senhor Jesus Cristo diz aqui. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que nesse processo de semeadura, nessa primeira lição da parábola, uma primeira coisa que tem a ver com o nosso compromisso com o reino é que o Senhor espera que nós tomemos certas iniciativas de coração. O Senhor espera que haja dentro de nós algo que nos impulsione. O semeador sai
e toma a iniciativa de sair. Não sabia se a sua semente seria aceita ou não, mas teve a iniciativa de sair. A semente, por conta da iniciativa do semeador, foi lançada na terra. E o solo que recebeu a semente e fez com que ela produzisse de forma espantosa, só fez com que isso acontecesse por causa da iniciativa de se semear. Então a primeira coisa que eu quero falar com você, no que se refere à nossa relação com o reino, quando o Senhor olha para o nosso coração, Ele quer ver mais do que formalismo, Ele quer ver mais do que fidelidade a figurações, a liturgias, a ritos, a tradicionalismos, a credos. O Senhor quer ver do nosso coração brotar iniciativa sincera que venha do nosso sentimento por Ele. Ou não foi essa conversa que ele teve com aquele jovem rico? Quando ele perguntou, escuta, você sabe todos os mandamentos, não sabe? Ele disse, eu sei todos. E aí começou a recitá-los, todos eles, um por um. Jesus disse, muito bem, saber os mandamentos você sabe, e você os cumpre? Ah, eu cumpro todos. Muito bem, você sabe os mandamentos e os cumpre, mas ainda falta uma coisa para você. Pega seus bens, venda tudo que você tem, distribua aos pobres e vem seguir-me. Desapegue-se do que lhe dá a muralha que você construiu em torno de você de comodidade, de segurança, e venha me seguir. O que é que Jesus queria dizer com isso? Que rico não pode seguir a Jesus? Não, nada disso. Muitos ricos seguiram Jesus. Que só pobre é que entra no céu? Nada disso. Podem ter certeza que tem um monte de pobre que estará eternamente no inferno. O que é que Jesus então quis dizer com isso? Vende tudo que você tem e vem e segue-me. Jesus estava aqui fazendo uma prova do verdadeiro sentimento que ele tinha no coração. Você faz isso só porque ensinaram você a fazer? Você faz isso só porque está acostumado? Você faz isso só porque a sua religião exige que você faça? Ou você faz isso porque ama a Deus? Sabe o que é que falta para você, rapaz? Você conhece os mandamentos, conhece a palavra de Deus, sabe de cor, vai cumprindo os ensinamentos, mas sabe o que é que falta? Falta coração. Falta fazer por amor. A mesma mensagem que foi enviada a Éfeso. Eu reconheço que vocês são uma igreja poderosa, uma igreja que dá o exemplo, uma igreja que serve com fidelidade, mas eu peço a vocês que voltem ao primeiro amor, porque se isso não acontecer, nada do que vocês estão fazendo valerá a pena, porque só há uma coisa que Deus aceita de nós, Ele só aceita algo que venha de um coração que tome iniciativa por amor a Ele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? No que se refere ao nosso relacionamento com Deus, só tem uma coisa que vale, é o nosso amor a Ele. Por isso que eu fico impressionado com a resposta que Pedro deu a Jesus. Quando Jesus perguntou a ele se ele o amava, Pedro responde, Senhor, eu te amo, na primeira vez. Na segunda vez ele responde, Senhor, eu te amo. E na terceira vez ele responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. Olha que coisa séria é isso. A gente pode falar, você sabe, para todo mundo ao nosso redor e aquilo não ser verdade. Mas para dizer para Deus e para Jesus, você sabe que eu te amo, é porque eu tenho que amar mesmo. Porque eu engano todo mundo. Eu posso ter vida dupla tranquilamente. Eu posso ser uma coisa na igreja, outra coisa em casa. Eu posso ter aparência de santo na frente das pessoas e fora da igreja ser um demônio. Eu posso enganar todo mundo, mas para Deus eu não posso dizer, tu sabes que eu te amo, se eu não amar de verdade.
E foi só a partir dali, daquele momento, que aquele Pedro, que negou Jesus 3 vezes, diante de gente que não podia fazer nada por ele, contra ele, nem a criada e nem as 2 outras pessoas que apareceram, aquele Pedro que negou Jesus a quem não podia prejudicá-lo, depois em Atos, capítulo 4, diante do Sinédrio, gente que podia prendê-lo, ele vai dizer: eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. O que é que fez a diferença de João, capítulo 21, para Atos, capítulo 4? Foi Pedro amar de fato Jesus. Foi porque o relacionamento de Pedro com Jesus não era um relacionamento formal, era uma iniciativa de amor. O único tipo de relacionamento que Deus aceita com ele é amor por ele. É o único tipo de relacionamento que o Senhor aceita. É a única iniciativa. Quer servir ao Senhor? Sirva com amor, porque senão para Deus não vai valer nada. Quer sustentar a obra do Senhor? Sustente com amor, senão a sua oferta se torna um objeto de indignação a Deus. Quer ser útil ao reino de Deus? Faça com amor a Deus, porque é a única coisa que interessa para Ele. Então, nesse processo de semeadura, essa iniciativa do coração, ir porque amo. Dizem que Teresa d'Ávila, na Idade Média, costumava andar com uma tocha acesa numa mão e um balde d'água na outra, dizendo: quem me dera se com essa tocha eu incendiasse o céu e com essa água eu apagasse o inferno, para que as pessoas seguissem ao Senhor simplesmente porque o amam e não porque vão para o céu ou porque têm medo do inferno. Eu fico pensando, se algum dia alguém, por acaso, conseguisse provar que inferno não existe, quanta gente ficaria ainda seguindo Jesus? Eu fico me perguntando, se de repente você descobrisse que inferno não existe, que não existe condenação, e que você pode abandonar Jesus, que nada vai lhe acontecer, se você continuaria com Jesus, só por amor a Ele? Por isso que eu não preciso de prova da existência de Deus. Eu não preciso que ninguém me prove a existência de Deus, porque eu amo pela fé. Se um dia provassem que Deus não existe, isso para mim não faria diferença nenhuma. Porque eu não estou com o Senhor porque há provas. Eu estou com o Senhor porque eu amo. Aí Dostoiévski, naquele livro dele, Os Irmãos Karamazov, tem um personagem que diz isso: eu sei que a única verdade é Jesus, mas se alguém me disser que há uma verdade maior do que Jesus, eu abandono essa verdade e continuo com Jesus para o resto da minha vida. Essa iniciativa do coração que ama a Deus, é isso que nos aproxima do reino, é isso que nos coloca dentro do reino. A segunda coisa que eu vejo nessa parábola, nesse processo da semeadura, é nós aprendermos a trabalhar mais com o conceito do tempo de Deus do que com o conceito do nosso tempo. Vocês sabem que o conceito do nosso tempo é uma palavra no Novo Testamento em grego, que é a palavra cronos, da onde vem cronologia, cronômetro, etc. Esse tempo medido, ontem, hoje, amanhã, 20 anos, 30 anos atrás, 20 anos, 30 anos adiante, segunda, terça, quarta. Esse tempo cronológico não é o tempo de Deus. Esse é o meu tempo. O tempo de Deus é outro termo grego, que é o termo kairos, que não tem a ver com quantidade de tempo, mas tem a ver com qualidade de tempo. É nesse sentido que o apóstolo Paulo em Gálatas diz que na plenitude dos tempos, no kairos de Deus, o Senhor Jesus veio no tempo certo, no tempo oportuno, no tempo adequado. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem quer ser semeador do reino e quem quer se relacionar com as coisas de Deus,
Não pode ficar preocupado com o tempo cronos, não. Tem que se preocupar com o tempo kairos de Deus. Eu sei que essa sociedade nossa ensina a gente a ser muito imediatista. A gente quer resultados rápidos. A gente está perdendo a paciência, já perceberam isso? A gente já não tem paciência de esperar, a gente quer ver as coisas acontecerem. Você vai para a internet, você abre uma página, fecha, se a coisa te interessa, você minimiza, maximiza, muda de site, você vai fazendo assim. Você não sabe esperar, você está vendo televisão, começou uma coisa que não te interessa, uma propaganda, você muda no controle remoto. Você não tem paciência de esperar que volte o programa, não. Enquanto está esse programa, eu já vou ouvindo outra coisa aqui, porque eu não tenho tempo a perder. Nós estamos criando uma mentalidade extremamente imediatista. Que não existe esse negócio da pessoa saber esperar, plantar, saber esperar o tempo de jardim, saber esperar o tempo da terra, chegar ao tempo certo. E aí o que está acontecendo é que a gente criou uma geração que mete os pés pelas mãos com uma facilidade imensa. Gente que vive dando cabeçada por falta de paciência. Eu estava dizendo isso lá na igreja outro dia, para um pessoalzinho lá que está com uma pressa de casar imensa. E aí passa de certa idade e já começa a ficar desesperado, apavorado. Eu disse, olha só, você está com medo de ficar encalhado? Cuidado que você vai ficar encalhado num casamento errado. E pode crer em mim, é melhor ficar encalhado sozinho do que encalhado com uma pessoa que só vai desgraçar a sua vida. Tem muita gente encalhada num casamento, pode ter certeza disso. Mas não pode esperar. Já viu como o pessoal cobra? A sociedade cobra sempre. Começou a namorar, quando é que casa? Casou, quando é que vem o primeiro filho? Aí vem o primeiro filho, vai ficar só num, quando é que vem o segundo? Aí depois os filhos crescem, quando é que os filhos casam? Aí depois os filhos casam, quando é que vem o primeiro neto? Vai pentear macaco. Que cobrança, você não tem paz. É cobrança atrás de cobrança. E se a gente se deixa levar por isso, é uma desgraça. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha aqui para mim. Não se preocupe com o tempo cronos. No tempo cronos, o mais importante é acontecer o tempo kairos de Deus. Deus sabe o tempo oportuno. Ele sabe o tempo certo, o tempo da semeadura, de esperar para virem os frutos. Não desgrace a sua vida por não confiar e não saber esperar o tempo kairos de Deus. A terceira coisa nesse processo de semeadura, que tem a ver com o nosso compromisso com o reino, é a nossa impossibilidade de controlar os resultados. Nós não podemos controlar todos os resultados. E aí o que aconteceu lá foi que o semeador semeou em 4 tipos de solo, 3 falharam. Só um é que deu certo. É claro que ele, pela vontade dele, gostaria que todos os solos produzissem, mas isso está fora do nosso controle. Há coisas na vida que estão fora do nosso controle. E se a gente quiser controlar tudo, a gente entra num jogo de ansiedade, porque o que faz, a essência da ansiedade, as pessoas ansiosas, são aquelas que querem controlar tudo. E a gente não pode controlar tudo. Há cada solo para cada coisa. Cada solo reage de um jeito. Há coisas que a gente se esforça e não dá certo. E há certas coisas que a gente nem se esforça e acontece. O outro nos escapa. O outro é o outro, ele nos escapa. Às vezes a gente faz planos para o outro e ele nos frustra, porque ele nos escapa. E aí o apóstolo Paulo diz: quer dormir em paz? Quer tomar o Rivotril de Deus? Então, leve ao Senhor todos os seus motivos de súplica.
E a paz de Deus, que você não pode entender, porque ela excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente. E você vai dormir tranquilo, porque sabe que não sabe. Porque sabe que as coisas estão nas mãos de Deus. Porque sabe que não pode controlar tudo, mas você é filho daquele que é o Senhor do universo. É esse o remédio para a ansiedade. Saber e aceitar que a gente não pode controlar todas as coisas. Sabe, Dr. W.A. Criswell foi pastor durante 40 anos da primeira igreja batista de Dallas, no Texas, que é a maior igreja batista do mundo. Criswell se converteu com 6 anos de idade, num culto na sua casa, onde as crianças não podiam ficar. O culto começava, as crianças tinham que ir para o quarto, porque senão atrapalhavam o culto. Ele, em vez de entrar no quarto, ele ficou no vão da escada, ouvindo. E ali naquele vão da escada, com 6 anos de idade, Criswell se converteu. E se tornou o que ele foi. Roque Monteiro de Andrade. Roque Monteiro de Andrade era professor de hebraico e de grego no seminário. Escritor de mais de 20 livros. Um teólogo, um expositor da palavra de admiração imensa por parte de muitos. O que muita gente não sabe é que até os 12 anos de idade, Roque Monteiro de Andrade era analfabeto. Não sabia juntar 2 letras. E com 12 anos, parou de fazer lá o trabalho na terra como lavrador que ele era, e se encostou no umbral de uma porta onde o culto estava acontecendo, e ouviu a palavra, e se converteu, e isso mudou toda aquela sua vida. O pregador daquele culto, vendo aquele lavrador encostado no umbral da terra, aquele rapazinho que não sabia nem ler, jamais poderia imaginar o fruto que haveria como resultado da sua pregação. A gente não pode controlar os solos. A gente não pode controlar as coisas. Vamos deixar de ter essa ansiedade besta que nos atrapalha e vamos descansar na direção do Senhor. Por fim, a quarta e última lição que eu encontro nessa parábola e que tem a ver com o nosso compromisso com o reino, está justamente no fato de que o que importa mesmo para o Senhor são os frutos da vida. São os frutos. No finalzinho do Sermão do Monte, Jesus Cristo virou para aqueles que estavam ouvindo e disse assim: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que pode chocá-los. Talvez vocês fiquem chocados com o que eu vou dizer. Mas nem todo o que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino. E tem alguns entre vocês que vão me dizer: Senhor, mas nós temos ensinado em seu nome, nós temos feito prodígios em seu nome, nós temos exorcizado demônios em seu nome. E eu vou virar para eles e vou dizer: não sejam tolos, não sejam bobos. Se vocês conseguiram fazer essas coisas, não foi por causa de vocês, foi porque vocês usaram o meu nome. É em meu nome que essas coisas aconteceram. Mas eu nem conheço vocês, porque o critério do reino de Deus não é falar em meu nome, nem é expulsar demônios, nem é fazer prodígios, mas é fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse é o critério. É meu discípulo aquele que faz a minha vontade. Está no reino aquele que faz a vontade de Deus. O que importa é o fruto da vida, não é o discurso. O que importa é a maneira como você vive o que crê, e não o sermão bonito que você prega. Não é o hino bonito que você canta. Não é a lição de EBD bonita que você ministra. É
andar de acordo com o que Deus quer que você ande. Fruto do Evangelho é vida transformada. Fruto do Evangelho é caráter transformado. Fruto do Evangelho é mente transformada. E é isso aí. Ao reino pertencem aqueles que fazem a vontade do Pai. E a fazem porque já foram transformados na sua mente e no seu coração por Jesus. Simples assim. O que importa para o Senhor no reino é o fruto. Tem que dar fruto. Pelo fruto vocês vão conhecer. E vocês só podem dar fruto se estiverem ligados a mim. Se vocês não estiverem ligados a mim, que sou a videira, e que vou alimentar vocês, como é que vocês vão dar fruto? Dr. Rousseau Shedd é que conta de um grupo de beduínos do deserto, que numa ocasião se hospedou num hotel na França. E o que mais encantou esses beduínos do deserto, em todo o passeio que eles deram, foram as torneiras dos banheiros. Eles acharam aquilo maravilhoso. Abria e saía água. Abria e saía água. Gente, que coisa maravilhosa é essa? Abre e sai água na hora. Aí quando foi alta madrugada, acordaram com um barulho de parede sendo quebrado, de martelada na parede. Chegaram num dos quartos, tinha lá um desses beduínos querendo tirar a torneira da parede. Perguntaram: o que você está fazendo, rapaz? Ele disse: eu vou levar essa maravilha comigo para o deserto, porque quando eu chegar lá vai ser só abrir e vai sair água. Aí ele disse para ele: que é isso? Você sabe por que sai água aqui? Não é por causa da torneira, mas porque a torneira está ligada a um sistema hidráulico que está por trás dela. E é nesse sentido que Jesus disse: se vocês não estiverem ligados a mim, não vai sair fruto, não vai sair fruto, não adianta, não vai sair fruto, porque fruto só acontece quando vocês estão ligados a mim. E o que importa no reino são os frutos. É ver o fruto da transformação do Senhor. Eu fui pastor da igreja de Inhaúma por 10 anos. Lá, no início do meu ministério, do início para a metade, um rapazinho da igreja me procurou e disse: pastor, eu estou precisando de um favor seu. A minha irmã não é crente, mas ela é mais nova do que eu, e agora engravidou do namorado, e está com medo de contar aos meus pais e quer fazer um aborto. O senhor poderia ajudar, falar com ela? Eu disse: posso, mande ela vir falar comigo. Converso com ela assim. E ela veio, marcou um horário comigo lá na igreja, no gabinete, sentou-se, contou toda a história, chorou muito. E disse: eu tenho que fazer esse aborto, porque senão meus pais nunca vão me perdoar. Aí eu disse para ela: filhinha, você quer apagar um erro com um erro muito maior? Será um erro tremendamente maior esse, se você o fizer. Fale com seus pais. Quer que eu vá com você? Eu vou com você. A gente conversa junto com eles. Aí ela se animou e disse: o senhor iria? Eu falei: eu iria. Marca o dia e nós vamos. Aí eu fui com ela. Sentei com os pais. Contamos o que havia acontecido. No início eles ficaram tremendamente chocados, o pai ficou tremendamente indignado, a mãe chorou. Mas depois, com o correr da conversa, a graça de Deus vai umedecendo os corações. E aí depois oramos juntos. Na oração eu fiz questão de dizer a carga de responsabilidade que essa menina tem agora com esse filho já basta. Não é preciso mais castigo nenhum. Já basta o fardo dessa responsabilidade que ela antecipou numa idade em que ela podia viver a sua juventude muito tranquilamente, mas agora vem esse fardo de responsabilidade sobre ela, Senhor. Já basta. Ninguém mais precisa dizer para ela o tamanho do erro que ela fez. A própria realidade da vida já disse. Há alguns meses atrás, eu estava terminando o culto lá em Barão da Taquara e fui à porta me despedir da congregação.
Aí veio uma mulher com uma jovem muito bonita ao lado, passou por mim e disse: pastor, o senhor se lembra de mim? Eu disse: não, me ajude. Ele disse: eu fui procurá-lo uma vez lá na igreja de Inhaúma. Eu estava grávida e estava querendo abortar. Eu falei: eu me lembro, agora eu me lembro. Aí ela voltou para a moça e disse: está aqui a minha filha, 21 anos, entrou no curso de medicina. É a maior alegria da minha vida. Aí eu dei um abraço naquela menina. E de repente veio ao meu coração aquele sentimento forte de prazer, que é inigualável quando de repente você descobre que foi instrumento de Deus para frutificar para o reino de Deus. Não há nada que se compare a essa alegria. Frutifique para o reino. É isso que importa no reino, é que você frutifique para o reino. Então, em primeiro lugar, tome iniciativas do amor do seu coração, do seu amor a Deus. É isso que vai ser a sua iniciativa. Aí supera tudo, pelo amor de Deus. Tem gente se afastando de igreja por bobagem. Eu acho de uma infantilidade. Essa gente está precisando é de creche, não é de igreja. Está precisando é de babá, não é de pastor. Se você realmente ama a Deus, não há nada que vá afastar você do corpo de Cristo. Pode ter certeza. Se você está lá por amor a Deus, se está realmente por amor a Deus, nada vai afastá-lo. Em segundo lugar, pense mais no kairos de Deus do que no seu cronos. Espere o tempo certo de Deus. Porque com o reino a gente se relaciona em termos de kairos e não em termos de cronos. Em terceiro lugar, não seja ansioso, não queira controlar coisas que você não pode controlar. Deixe nas mãos de Deus. Ele sim controla tudo. E em quarto lugar, frutifique para o reino. O reino de Deus no nosso coração é nós frutificarmos para o reino. Curve comigo a sua cabeça agora. Senhor querido, nós colocamos agora o nosso coração aberto diante de Ti, porque queremos isso. Queremos esse relacionamento de amor contigo que nos faça tomar iniciativas para a Tua glória. Queremos confiar no Teu tempo, que as coisas aconteçam no Teu tempo. Senhor, o nosso tempo agora é o que menos importa quando comparado ao Teu tempo. Queremos também desfrutar da paz de quem confia e não fica ansioso, se martirizando, vivendo um tormento, um inferno de ansiedades que nos tiram o sono e a paz. Nós queremos entender que não podemos controlar todas as coisas, mas podemos descansar no Teu controle. E finalmente, Senhor, ensina-nos que mais importante do que a liturgia, o rito, o credo, o formalismo religioso, o tradicionalismo, o discurso, que o mais importante é frutificarmos para o reino. Ajuda-nos a frutificar para o reino. Para a Tua glória e para o Teu louvor é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe aos irmãos.
grande amor, chamando os que são filhos de Deus, nascidos do Espírito Santo. E o que seremos, nós sei que Ele nos mostrará. E um dia vê-lo como é, sei que assim, como Ele eu serei. Um dia o reino que é seu, é nesse reino que eu largarei. Todo tem seu poder, Salvador estou, em vida eterna. Sua promessa é tudo porque te amou assim. Que grande amor, que grande amor. O nome tem, o amor tem o nome de Cristo. Ele apagou os meus pecados e sepultou a escravidão e a morte. Cristo é meu Senhor, Ele habita em mim. E um dia vê-lo-ei como é, pois sei que assim, como Ele eu serei. Um dia o reino que é seu, é neste reino que o lar terei. No mundo em seu poder, Salvador estou, em vida eterna. Sua promessa é tudo porque te amou assim. Que grande amor, que grande amor. O amor que transborda enche meu coração. Desde agora eternamente, nenhum outro amor há no mundo tão puro e bom. Que grande amor, eterno amor. E um dia vê-lo-ei como é, pois sei que assim, como Ele eu serei. Um dia o reino que é seu, é nesse reino que eu lar terei. Do mundo em seu poder, Salvador estou, em vida eterna. Sua promessa é tudo porque me amou assim. Que grande amor, que grande amor, que grande amor, que grande amor, que grande amor. Amém, irmãos? Amanhã, às 19h30, nós teremos o nosso segundo encontro. Ouviremos sobre a segunda parábola, por aquilo que o pregador já colocou para nós no começo como rota de viagem, né? Nossa direção para esses 4 dias. Eu quero agradecer a Deus pela presença de todos os irmãos que vieram nos visitando, aos pastores, pastor Herbert, que chegou depois. Deus abençoe o irmão. Chamei aqui para orar o irmão Kioshei. Falei Kioshei do grupo dos Gideões que estão aqui. Então, nossa gratidão pela presença, os demais que nos visitaram, a todos. Eu quero convidar todos vocês para amanhã às 19h30. Então, nós temos o nosso segundo encontro de celebração dos 92 anos da Primeira Igreja Batista aqui em Bauru. Pastor Ivers Bember, que tem sido para nós aqui um presente de Deus, uma bênção no nosso meio, fará essa oração final, dará a bênção e logo após nós iremos assim para os nossos lares. Que Deus te dê uma noite de paz e de descanso. Nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos
um privilégio que não é dado àqueles que com seu coração têm se afastado de Ti. Mas quando nós chegamos a Ti, Senhor, nós Te agradecemos porque somos abençoados por Ti. A Tua palavra enche o nosso coração, o nosso ser, e nos edifica, ó Deus, a estarmos cada dia mais perto de Ti. Nos edifica em crescimento, em estatura, para compreender, ó Deus, como Tu és maravilhoso. E nos anima o coração, ó Pai, de frutificarmos diante da Tua presença, para que esses frutos, ó Deus, possam, ó Deus, ser cada vez mais aperfeiçoados diante de Ti, para que muitos, ó Deus, sejam, ó Deus, saciados com a Tua palavra, com o Teu amor, bondade e misericórdia. Nós Te agradecemos, ó Deus, por cada filho Teu aqui presente. Te agradecemos, ó Deus, pelas circunstâncias, de tudo o que aconteceu para que este evento tão maravilhoso pudesse estar, ó Deus, sendo tão somente apreciados por nós, ó Deus, e agradecidos por Ti, Senhor, porque nada tem faltado. Nada tem faltado desta igreja, ó Deus, a Tua misericórdia, a Tua bondade e a Tua fidelidade. E ajuda-nos para que possamos a cada dia, Senhor, sermos úteis na Tua obra, sermos prontos a Te servir, e em tudo, ó Pai, sermos sempre agradecidos. Muito obrigado por esta oportunidade. E, ó Pai, conceda-nos, ó Deus, a oportunidade de estarmos novamente amanhã, para que juntos possamos Te louvar, glorificar o Teu nome e ouvir, ó Deus, a Tua palavra do Teu servo. Ó Pai, ó Deus, agora que o amor de nosso eterno Deus Pai, que as misericórdias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a graça consoladora do Santo Espírito de Deus seja com Teu povo agora e para todos sempre, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Dê um abraço a quem está do seu lado, deseje boa noite a quem está perto de você. Até amanhã no nosso segundo encontro. Deus a todos abençoe.